Eu agradeço a acolhida de vocês. Para mim é um prazer, uma alegria estar com vocês. Eu sei que é um evento de psicologia. Minha formação é em filosofia. Espero que a gente consiga se entender. Para mim, a psicologia, que eu vou chamar de junguiana, para mim o título Psicologia Complexa é uma novidade, para dizer a verdade. Não é uma coisa de todo estranha. Quando nós fizemos a graduação, eu, o Joaquim, a gente tinha uma formação bastante forte de psicologia analítica. E também, a partir disso, eu me tornei um leitor, eu diria, amador e intermitente de Jung. Amador porque não é uma leitura profissional, naturalmente, não tenho formação profissional nesse campo. Intermitente porque estou sempre indo e voltando, né? Entre pausas, assim, a Jung. E também é uma coisa doméstica, porque a minha esposa Leida é psicóloga e a formação dela é junguiana, então eu convivo um pouco com isso no dia a dia. Né? As histórias de terapias pelas quais ela passa, sempre alguma coisa ressoa, né? E a gente vai escutando essas histórias, são tantas histórias a cada dia, né? Até uma coisa impressionante. Eu fico impressionado, né? O que é isso, essa profissão de estar todos os dias escutando pessoas e suas histórias, né? A ressonância da alma dessas pessoas. É uma profissão muito bonita, um ofício muito bonito. Eu admiro bastante. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Tá? Eu preparei um texto que está escrito como numa conferência com tempo bastante breve. Então eu vou ler o texto. Peço desculpa se a leitura vai ficar corrida e enfadonha, mas espero que a gente consiga um tempinho pelo menos para poder conversar, que me parece a coisa mais importante. A vida humana hoje se determina cada vez mais pela ótica da ciência e da técnica. Aquilo que o professor Carlos chamou de razão calculista. A ciência mesma revela cada vez mais o seu caráter técnico. Já muito se entende a ciência como a teoria do real. Entretanto, qual é o modo em que se doa o real e sua realidade hoje? O que é a realidade para nós hoje? Para nós, na modernidade, a realidade do real, a presença do que se apresenta e apresenta a nós, tem o caráter de objetividade, ou melhor, objetividade do objeto. Essa objetividade, o caráter de ser do objeto, porém, tem o caráter de efetividade, operatividade, eficácia, eficiência, funcionalidade. Para nós, homens e mulheres deste tempo, é real aquilo que é eficiente, eficaz, funcional. Aquilo que produz consequências, efeitos, e cujas consequências, efeitos, podem ser medidos, mensurados, calculados, contabilizados. Assim, a realidade do real já se dá à teoria da ciência na ótica da técnica, da produção e da sua contagem.
em contrapartida, a teoria não é propriamente o que era a teoria grega, o teorem grego, isto é, uma visão protetora do mistério da realidade em seu desvelamento e em seu velamento. A teoria já não é o que era para os medievais contemplação do mistério da realidade. A teoria, modernamente falando, é a consideração do real em seu caráter de objetividade, de funcionalidade, na perspectiva do cálculo. A realidade, ela é funcionalidade. As coisas são o que são, não em si, mas em relação a outras coisas, a partir daquilo que elas fazem na relação umas com as outras. A noção de sistema é a noção fundamental da realidade no mundo moderno. A perspectiva com a qual nós olhamos a realidade é a perspectiva, portanto, da funcionalidade e do cálculo. Calcular aqui não é meramente operar com números. A questão do cálculo é tão importante que no século XVII, Leibniz, um dos pais do pensamento moderno, junto com Descartes e outros, formula o seguinte princípio: Dum calculat Deus fit mundus. Ou seja, enquanto Deus calcula, o mundo se faz. Um Deus matemático, o mundo matemático. Galileu Galilei também, da mesma maneira, no mesmo espírito, dizia: o mundo é escrito, um livro escrito em caracteres matemáticos. Quem não souber matemática não consegue ler o livro do mundo. Mas calcular não é somente operar com números, com grandezas, com relações abstratas. Calcular não é meramente contar coisas. É também combinar informações. Então, no mundo do cálculo, todo o real se torna informação, que precisa ser processada, combinada. É o germe, a raiz do que veio a se tornar nos últimos décadas informatização da realidade. A palavra cálculo significava pedrinha, né? Por isso a gente tem cálculo renal, né? A pedrinha que se movimentava para calcular no ábaco, né? Era a pedrinha, né? Então, de onde vem que tem cálculo renal, não é isso? Então, essa combinação, cada coisa, no fundo, é como que uma pedrinha de informação que a gente vai combinando e vai processando essas combinações de informações, né? E chegamos à era em que só é real aquilo que passa pelo processamento das informações e pela comunicação dessas informações. Vejamos o impacto que tem as tecnologias de informação e de comunicação, a comunicação também de massa nos nossos dias de hoje, a comunicação virtual, as redes sociais. Mas calcular não é simplesmente contar coisas, calcular é contar com as coisas. Isto é, ter expectativa em relação às coisas, esperar nas coisas. Pelo cálculo, o homem de hoje procura se assegurar do controle de todo o real. Essa é a nossa maior aspiração: ter o controle de todo o real por meio do cálculo.
através do controle, o homem espera obter possibilidade de domínio da realidade, de sua própria vida, que a vida enfim se deixe dominar por nós. Nietzsche tem um fragmento que diz algo assim: nós amamos a vida não porque estamos acostumados com a vida, mas sim porque estamos acostumados a amar. No fundo, porque nós amamos o próprio amor, mas a vida permanece sempre incontrolável e uma coisa muito estranha. Mas o nosso sonho de onipotência é que um dia, de progresso em progresso, nós consigamos controlar a vida, ter o controle do controle da vida. No entanto, a ciência, assim configurada, não possibilita ao homem o pensamento do sentido. Nós vivemos no pensamento do cálculo. Pensar para nós é combinar informações, processar informações mentalmente ou não. Mas o pensamento do sentido está longe de nós. Uma máquina pode hoje calcular muito melhor do que nós. Entre um jogador de xadrez e um computador, o computador é capaz de ganhar o jogo, né? Mas pensar o sentido, isso uma máquina nunca poderá. Fazer cálculos, uma máquina pode fazer. No mundo do cálculo, vigora a ausência do pensamento do sentido. O pensamento que medita. Meditar aqui é pensar o sentido. Na vigência desta ausência do pensamento do sentido, o homem perde a serenidade do relacionamento com as coisas e a jovialidade do seu relacionamento com a vida. Duas coisas muito importantes: a serenidade no relacionamento com as coisas, a jovialidade, a alegria no relacionamento com a própria vida. Nietzsche também, na Gaia Ciência, pergunta: o que há com a nossa jovialidade? O que aconteceu? O homem progride em conhecimentos científicos, objetivos, funcionais. Mas este progresso revela-se como um progressivo distanciar-se de si mesmo, de sua própria humanidade, de sua essência. O homem desencontrado com sua própria humanidade. Seu destino histórico é marcado pela errância. Ele é um Ulisses que a duras penas precisa encontrar o caminho do retorno ao lar, isto é, ao seu mais próprio. O pensamento do sentido é o que pode encaminhar o homem na direção do seu em casa, da sua morada, do seu ethos. Heráclito dizia que a morada do homem se encontra junto ao daimon, junto ao divino, ao maravilhoso do mistério. O pensamento do sentido é mais do que ter consciência de alguma coisa. O pensamento do sentido é a serenidade em face ao mistério de ser, de tudo o que é e está sendo. Então, um pensamento que não é uma aventura para o estranho e para além e para fora de nós mesmos, mas um pensamento que é um retorno para o lar, para a morada, o lugar do abrigo da essência humana. E nesse sentido, nós somos, na maior parte das vezes, desabrigados
sem tetos. Neste contexto, apresenta-se ao homem de hoje o desafio de um relacionamento livre com a técnica. Hoje, o homem não somente é senhor e se serve da técnica. Numa dialética estranha entrevista por Hegel, o homem é também servo e serve à técnica. A técnica não é somente um instrumento de domínio do real por parte do homem, e o homem senhor da técnica. O homem é também servo da técnica, à medida que não consegue viver de outro modo a não ser se servindo da técnica, servindo à técnica, ao pensamento do cálculo. A técnica é uma condição hoje necessária à vida do homem, mas não é suficiente para que este homem alcance a liberdade no seu relacionamento com as coisas, com o que ele não é, bem como com o que ele é, com os outros, consigo mesmo. Não podemos ter a ilusão de que podemos viver sem técnica. Isso não nos é dado. Mas também não podemos simplesmente achar que só podemos viver com técnica. É que falta ao homem um relacionamento livre com a essência da técnica. A essência da técnica, porém, não é nada de técnico. Não encontramos a essência da técnica nas máquinas, nos dispositivos, no mundo virtual. A essência da técnica se retrai, se esconde em tudo isso, mas não se torna patente em tudo isso. A essência de alguma coisa é o que ela é, já diz a filosofia clássica. Mas o que é a técnica? Um meio para um fim e uma atividade humana? Isso pode ser correto, mas pode ao mesmo tempo não desvelar o essencial. Uma das dificuldades de pensar é justamente isso, que o correto muitas vezes não é o verdadeiro, se a gente entende por verdadeiro aquilo que desvela o essencial das coisas. Muitas vezes estarmos presos a representações corretas, justamente o que nos impede o acesso à essência das coisas. Uma meditação a respeito da tekné grega, a palavra técnica vem da palavra grega tekné. Daqui vem tanto técnica quanto arte. A palavra tem muito mais amplidão semântica, mas vamos resumir assim: arte e técnica são gêmeas nascidas da mesma mãe, a tekné grega, no mundo ocidental. Uma meditação a respeito da tekné grega, da qual a técnica moderna é uma derivação histórica, nos diz que o que está essencialmente em causa aqui é a poiesis, a produção. Os gregos relacionavam a tekné a poiesis. Vamos traduzir poiesis por produção. Mas o que é isso? A poiesis, a produção. No banquete de Platão, um diálogo chamado Simpósion. Simpósion significava beber juntos, um banquete. No banquete de Platão, a sacerdotisa Diotima indica a Sócrates em que consiste a poiesis, a produção. Ela diz: regar et tu meontos eistokon. A condução que deixa o presente aparecer. Isto é
um deixar viver o que passa do não ser para o ser. Isto é a produção, a poiesis, a poesia das coisas. Quer dizer, deixar passar do nada para a presença, a existência, para o ser. Essa condução do nada para o ser, isso diz a sacerdotisa, a Sócrates, isso é a poesia da realidade, a produção da realidade. Produção no sentido de conduzir para fora, para o aberto do mundo, do ser. Assim, a tecné tem uma essência criativa. Criar é justamente deixar uma coisa surgir do nada. E é do nada que acontece toda a criação. O cristianismo formula isso, que a criação do mundo se dá ex nihilo, do nada, né? Ex nihilo sui et subiecti, do nada de si e do nada do sujeito, isto é, que não tem nada, tudo vem do nada. Um pensador grego dizia que do nada nada vem. Um equívoco desse pensador, porque tudo vem do próprio nada, na medida em que é criado, produzido. A realidade tem a sua poesia própria. Sempre que o homem se relaciona com o nada, é a partir deste relacionamento, e a partir deste relacionamento deixa ser e aparecer algo no seu brilho próprio, acontece criação. Então também o homem pode se relacionar com o nada, e nesse relacionamento deixar as coisas virem a ser o que são e aparecer no seu brilho, no seu fulgor próprio. Esse brilho, esse fulgor que Platão chamou de beleza. A beleza como o brilho do ser. Esta condução do nada para o ser, da ausência para a presença, é o poético. Pensamos o poético aqui não referido à poesia como arte da palavra, mas a poética a partir da poesia como a força, o vigor da criação, onde quer que ela aconteça. O poético na natureza, o poético na arte. É a poesia originária, que se dá primordialmente na natureza e de modo secundário na técnica e na arte. Aquele livrinho que eu estou lendo, Manuel de Barros, o livro sobre nada. O título do livro, Livro sobre Nada. Espetacular. E ele começa a falar de formigas, começa a falar. Então, tudo aquilo ao qual o nosso olhar normalmente não se volta, né? E, claro, o poeta está trazendo a palavra, a poesia das coisas miúdas, das coisas desúteis, como ele diz, né? Ele diz que o avô dele sabia o valor das coisas desúteis. Então, a poesia da realidade e a poesia da arte se encontram. O deixar aparecer e o acontecimento da verdade é o acontecimento da verdade no sentido do desencobrimento. Então a arte é verdade no sentido de desvelamento, de desencobrimento do mistério de ser das coisas. Esse conceito de verdade está longe de ser o conceito científico de verdade, né? Tanto técnica quanto arte, estas duas irmãs que surgem da tecné grega para nós ocidentais pertencem à mesma essência poética. A tecné é uma forma de desencobrimento da realidade do real. Ela desencobre o que não se produz a si mesmo, o que precisa do homem para poder viver, para poder aparecer em seu brilho próprio. Digamos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e tudo que vive na terra aparece por si.
mas há coisas que só aparecem pela inventividade humana, né? A natureza produz uma árvore, mas uma mesa a natureza não produz, só existe enquanto o homem produz. Certas coisas que surgem mediante a criação, a produção humana. Em que sentido essa essência poética da técnica, que é uma forma de verdade, se dá na técnica e se dá na arte de nossos tempos? Então, tanto técnica quanto arte são duas formas de verdade, de desvelamento da realidade. A técnica moderna é um exercício de desencobrimento do real em sua realidade objetiva, funcional. Esta ótica de desencobrimento é, pois, a mesma da ciência moderna. Hoje, nós não temos ciência e técnica, nós temos tecnociências, né? A unidade de ambas. Hoje nós não temos técnica como uma aplicação separada da ciência, hoje nós temos tecnologias, né? No fundo é um único e mesmo fenômeno. E são formas de verdade, de desvelamento da realidade. Como é que se dá esse desvelamento? Se dá como a provocação e o desafio à natureza. Então, o homem que provoca e desafia a natureza. Ali está o rio. O homem provoca e desafia o rio e faz uma usina hidrelétrica. Produz energia. Mas, como exploração e processamento da natureza. Agora, a natureza se tornou um estoque de recursos para a produção técnica. O homem conta esses recursos por contar com eles. Imagina se agora todas as usinas hidrelétricas do Brasil fossem desligadas. Imagina o que seria o caos, né? O controle e a segurança são marcas fundamentais desse desencobrimento provocador, desafiador, explorador da natureza por parte do homem hoje. Nessa ótica, todo o real passa a ser visto assim. Tudo é tomado pelo homem como recurso disponível para o exercício do poder, no sentido do autoasseguramento da vida pelo controle do controle de todo o real. Então, assim como a natureza, também o homem, os fenômenos sociais, os fenômenos históricos, vai virando recurso para o processamento da produção. O homem passa a viver para servir a uma produção total. Hoje todos estamos sob o imperativo de sermos produtivos. Eu nem diria férteis, né? A professora, ao falar aqui, ela usou a palavra que seja fértil esse encontro. Achei legal, né? Nós queremos hoje ser produtivos sem ser férteis, né? Sem ser fecundos, frutuosos. Porque uma máquina pode ser produtiva, mas uma máquina não é fértil. Não é isso? Fértil é o que tem vida, que gera. Gerar é produzir, mas nem todo produzir é gerar. Uma máquina não gera, uma máquina produz. Mas hoje nós somos humanos mais produtores como máquina do que geradores como pais da realidade. Essa produção é total, no sentido de que uma produção que visa produzir as próprias condições de produção e que procura se assegurar dessas condições de produção. A ciência como tal é produzida em vista do incremento e do progresso dessa produção total. Também toda a organização acadêmica, né? Nós temos que contabilizar todas as nossas produções, né? A ciência está inteiramente inserida nesse horizonte da produtividade, da produção total. Trabalho intelectual, científico, até mesmo artístico, né?
estou com uma colega na universidade que está em crise com essa questão, porque o modo como se contabiliza o trabalho do artista na universidade acaba tendo a lógica da técnica e da ciência e não da arte. O apelo da produção se impõe ao homem hoje como um imperativo absoluto. Ser homem é hoje servir, obedecer a este apelo. A destinação histórica do homem hoje passa pela correspondência do homem a este apelo. Ser um ser humano hoje é responder ao apelo da produção. É no envio dessa destinação histórica que somos hoje o que somos de início e na maior parte das vezes. O homem pode permanecer escravo deste destino, mas também pode fazer-se livre ouvinte dele. O homem, porém, só pode ser livre à medida que seu ser se abre para o mistério da liberdade e a liberdade do mistério. É libertando-se a partir da liberdade da verdade e para a liberdade da verdade que o homem pode se encontrar com sua própria essência, com sua própria humanidade. Aqui é uma coincidência estranha que tanto Platão quanto o cristianismo afirmam a mesma coisa. É pela verdade que o homem se torna livre. Não é a liberdade que pertence ao homem, mas o homem à liberdade. Outra coisa estranha aqui: a liberdade não está em poder da liberdade do homem. O homem não escolhe ser livre. O homem já pertence, já foi colhido pela liberdade. Ele não escolhe a liberdade. A liberdade, porém, é sempre uma tarefa de uma libertação. Liberdade para o homem não acontece como um fato, como uma propriedade do homem. A liberdade é sempre um desafio, uma tarefa de libertação. A liberdade é o livre que liberta. A liberdade é o próprio livre, no sentido de que a liberdade é aquilo que não se deixa usar e abusar pelo poder do homem. A liberdade é o próprio mistério do ser. O mistério é o que é velado, é o velamento que abriga e esconde. O mistério do abrigar e esconder poupa do uso e do abuso humano a realidade do real. O mistério é o que não pode ser objetivado e funcionalizado. É o que não pode ser explorado. Por isso, o mistério nunca é tocado pela ciência nem pela técnica. Wittgenstein, no Tractatus, ele diz isso, Ainda que o homem resolvesse todos os problemas da ciência, nem de leve tocaria nas questões centrais da vida. Porque as questões centrais da vida não são problemas objetivos, elas são o mistério da própria existência humana. É que somente o pensamento do sentido pode nos direcionar para o retorno ao em casa do mistério. A palavra mistério em alemão, Geheimnis, tem a palavra Heim, que significa casa, como home, lar. Geheimnis, mistério na língua alemã, significa o recolhimento do estar em casa. Mistério aqui não é um enigma, uma coisa que ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio. Não. É algo muito simples. Tão simples que não percebemos. O pensamento do sentido é poético, na medida em que remete o homem de volta à essência da produção, retirando-os, homem e produção, de sua inessência e restituindo-os à sua essência. A essência poética da produção reside no relacionamento com o nada do mistério, com o mistério do nada. Trata-se aqui não de um nada negativo, de um nada privativo. Há aquele nada que é privação, falta, carência de alguma coisa.
há aquele nada que é aniquilador, destruidor, não deixa ser, mas há também aquele nada que é fecundo, fértil, vazio, fértil, capaz de gerar, deixar aparecer vida. Ontem eu lembrava uma passagem do Tao Te Ching, em que Lao Tse fala da importância do vazio, né? Ou seja, uma vasilha que o oleiro faz não é uma vasilha sem o vazio dela, sem aquela disponibilidade de receber alguma coisa. Uma casa que o construtor constrói não é uma casa sem o vazio entre as paredes. É no vazio que a casa pode ser habitada. Uma roda que o artesão faz não pode rodar sem o oco do seu eixo. Então, Lao Tse diz, o vazio é a coisa mais importante. Sem ele, o ser não tem vigor, não tem sentido. Esse nada é antes abundância, superfluência de gratuidade, fonte que doa infinitas possibilidades de criação, mas que ao mesmo tempo em seu pudor de mistério se retrai. Trata-se, pois, de um nada não destrutivo, não aniquilador, mas criativo, consumador, plenificador. Do nada do mistério desse nada, sabe a arte. A arte é o saber do nada da criação. Hölderlin disse certa vez, onde mora o perigo, é lá que também cresce o que salva. Onde o perigo mora, lá cresce também o que salva. Hoje, o perigo maior que nos ameaça não é o perigo da destruição do que é, mas o perigo da aniquilação do que pode ser. O perigo da aniquilação da criação, da capacidade criativa. Hoje, quando vivemos em função da produção e inovação, nos movemos não na essência, mas na inessência, no avesso do poético. É que falta-nos um relacionamento livre e positivo com o nada do mistério e o mistério do nada criador. Somos hoje muito produtivos, mas pouco férteis. Fazemos muitas coisas, mas geramos pouca vida. Nossa produção é, na maior parte das vezes, necrófila e não, vou inventar a palavra, biófila. É que a essência da criatividade não está em produzir coisas novas, mas em produzir novas dimensões de vida. Isto é, novas dimensões que deixem a vida ser vida. Quando Van Gogh pintava, ele não produzia novas coisas, ele produzia novas dimensões para a vida aparecer. Na sanha e na fúria de tudo controlar, não deixamos a vida ser vida. Tendemos a não deixar o mistério da vida acontecer. Com isso, tudo se desertifica em nosso redor e em nosso íntimo. O deserto, como dizia Nietzsche, não cresce só fora de nós, cresce também dentro de nós. Continuamos sendo homens, mas cada vez mais vamos sendo desencontrados com nossa humanidade. Mas nesse perigo da aniquilação do deserto, o que salva? Se cresce o deserto, cresce também o que salva? O que salva, portanto? Onde se encontra? Seria no poético da criação? Mas para aprendermos a ter um relacionamento com o poético da criação, é preciso renúncia. Renúncia diz abnegação. A abnegação não é mera negação ou denegação. No caso, a negação da objetividade, da funcionalidade da técnica. A renúncia, enquanto a abnegação, é o reanúncio de um novo, de um outro modo de ser e de se relacionar com as coisas. Ser e relacionar-se com as coisas a partir da pobreza do desprendimento. É a pobreza do desprendimento que nos compõe junto da riqueza fontal
do nada criativo. Não seria a arte um pensamento de sentido que nos põe junto das fontes da criação no deserto do mundo técnico e científico de hoje? Onde entra a imaginação nisso tudo? O homem precisa sempre de novo e de maneira nova elaborar as condições de sua presença na terra sob o céu. Por isso, o homem precisa de uma imaginação criativa. Ele é sempre um ente em transição. Hoje vivemos o impasse de uma nova passagem. Nessa passagem o homem precisa ultrapassar o homem que foi até agora. Esse é o anúncio de Zaratustra, né? O homem é uma coisa a ser superada. Ultrapassar o homem que foi até agora. Este homem precisa declinar, ser um ocaso, pôr do sol. Mas a passagem é também prenúncio de um outro começo. É tempo de um espírito leão se metamorfosear no espírito criança, para falar com as palavras de Nietzsche. Nietzsche tem um texto das 3 transformações do espírito: o espírito camelo, o espírito leão, o espírito criança. Hoje somos espírito leão, reis da selva, né? Falta nos tornar para alcançar a liberdade de ser espírito criança. A criança, diz Nietzsche, é a inocência, é o esquecer, um novo início, um brincar, uma roda que rola a partir de si, um primeiro movimento originário, uma santa afirmação. Hoje queremos ser revolucionários. O revolucionário é alguém que diz não ao que está aí. Mas o não pelo não tem força. O não só tem força de negar a partir do sim a algo ao qual o homem pode aderir. Nietzsche diz: a criança não é o espírito do leão que diz não ao dragão do tu deves, né, como diz Nietzsche, mas é o espírito de uma santa afirmação, de um santo dizer sim à vida. Vivemos talvez no hiato, no vazio de 2 eons, de 2 eras do mundo. É um tempo talvez escatológico, tempo de fim. Não pense que estou sendo apocalíptico aqui, tá? Mas escatológicos somos todos. É o tempo do fim, do recolhimento do fim. Mas fim tem 3 sentidos: término, plenitude e transformação. É kairos, isto é, tempo propício de uma nova realização do real, que acena para a esperança de podermos vir a ser mais livremente tanto o que já fomos como o que somos, na disponibilidade do que será. É tempo de desinstalação e por isso mesmo de criação. Do nada deste hiato, desse vazio do mundo de hoje, podemos imaginar o homem do porvir, apesar do homem desumano e inumano do presente. Vocês vão dizer: você está exagerando. Eu estou fazendo uma caricatura. A caricatura, ela é um exagero, mas só para a gente ver os traços com mais nitidez, né? O pensamento do sentido convida a compreender o verbo ser, ao ser conjugado pelo homem, como verbo ativo e transitivo. Ser homem é edificar a própria existência, erguer-se na própria humanidade. Ser homem é habitar a terra, fundando mundo. O hiato, ser vazio, ser o nada, surge então como uma fenda, uma abertura inaugural da liberdade criativa. O homem é chamado então a rasgar espaços e abrir horizontes de humanização em novos relacionamentos de ser com a realidade do real. O grande desafio aqui e agora, neste ato, é a conversão do homem para a sua jovialidade. Que o homem se reponha no lugar de sua humanidade, na sua essência de futuro. Que ele desça das alturas de sua subjetividade dominadora para a terra, para o chão de sua essência criativa, essência de cuidado. O desafio consiste em que o homem deixe de ser sujeito e passe a ser a presença do cuidado, o pastor do ser, nas lapidares palavras da Carta sobre o Humanismo de Heidegger.
O desafio é que o homem seja o aí para o ser, que sua presença é ser o aí, isto é, a abertura que deixa ser o ser de tudo que é, no seu próprio, no vigor de sua essência. Trata-se, portanto, do desafio de o homem devolver de maneira própria cada coisa ao abrigo da sua essência. Que as coisas do avesso voltem ao seu lado que lhes cabe. O homem habita poeticamente a terra, quando liberta cada coisa para o abrigo de sua essência, e assim permanece pacificado na liberdade de seu pertencimento à terra, ao céu, à sua própria mortalidade, aos divinos, aos imortais. Para o homem, habitar poeticamente a terra é salvar a terra, acolher o céu, aguardar os deuses, conduzir os mortais. Para o homem, poesia, poetar, é adensar essa referência essencial para com este quarteto: terra e céu, mortal e divino. Para o homem, a vida carece de se tornar arte, poesia, canto. Arte é o poder ser da criatividade, da liberdade criativa em seu frescor e vigor. A vida do homem se torna arte quando as condições exteriores de seu existir se deixam reger pelas necessidades interiores, as necessidades livres do espírito. Espírito quer dizer aqui o sopro e o fogo da vida criativa, que habita no íntimo do homem. Numa conferência de 1972, pronunciada em Roma, sob o título de A Revolução Somos Nós, o artista Joseph Beuys procurou pensar e imaginar o homem humano criativo. Sua tese é de que a verdadeira revolução acontece na liberdade do pensar e da criatividade. Procurando antecipar o que ainda não existe, ele aponta para o conceito novo de democracia, no sentido de restituir e salvaguardar a criatividade humana para todos. Ele mostra como a arte é mais livre e criativa do que a ciência. Por isso ela é mais revolucionária. A liberdade científica encontra seu limite na exigência do pensamento lógico. A arte não se depara com este limite. Ele evoca o que diz Schiller: apenas o homem que joga, livre dos vínculos da lógica, sensível apenas às injunções do belo e da estética, apenas o homem que se autodetermina é um homem livre. É que ser homem é jogar o livre jogo da criação. O lúdico é a expressão mais radical da liberdade humana. Aqui, a liberdade humana entra na harmonia, no acordo com a liberdade do ser. Liberdade criativa da vida, que Heráclito condensou num dito de pensamento que diz: Aion país esti perseu paidos rebasileia. Ou seja, Aion, o tempo do ser, é uma criança criando, jogando o jogo de pedras, vigência e reinado da criança. Não é o jogo de Aion, do seu reinado, que origina a liberdade criativa do homem, cuja vida se torna arte, poesia, canto, música? De que se origina a obra de arte e o homem criador, senão dessa vigência criativa, dessa criança que cria, joga o jogo da vida originariamente, na pura gratuidade do sem porquê? Aion é também a rosa de Ângelo Silégios, que diz: sem porquê ela floresce por florescer. Não olha para seu buquê, não se cuida se alguém a vê. Talvez isso nos aproxima do estranho epitáfio de Rilke: rosa, ó pura contradição, prazer de ser sono de ninguém sob tantas pálpebras. Estamos habituados a achar que a obra de arte é um feito do artista. Mas se nos atentarmos bem, não somente o artista produz a obra, como também a obra produz o artista. O cria, o perfaz em sua humanidade. Neste sentido, podemos dizer, como nos sugere Jung, que Dante é criado pela Divina Comédia
Goethe é criado por Fausto, Nietzsche criado por Zaratustra, Joyce criado por Ulisses. Não somente a obra tem a sua gênese a partir do artista, mas também o artista a partir da obra. Mas ambos, por sua vez, em sua mútua relação, têm sua origem num terceiro que, na verdade, é o primeiro na ordem do ser. A arte como poder ser criador da vida, do espírito, do sopro e do fogo da vida. Nesse sentido, a obra não é um produto derivado da imaginação do artista, ou tanto menos ela o é, quanto mais ela é mítica, isto é, obra da linguagem da vida, da imaginação da criança Aion. No dizer do professor Carneiro Leão, toda obra é mítica por ter a vida do pensamento, a vida da vida, por alcançar suficiente autonomia a ponto de se desligar da biografia de indivíduos e da história de comunidades, por transcender para a universalidade da vida de todos os homens, para aquela vida, portanto, donde no momento oportuno ela mesma assomou a fim de concretizar-se numa história humana. Caminhando para o final, mas se a obra não é produto da imaginação do artista, simplesmente, meramente, também é. Qual o papel do homem artista, do homem criador? Escutemos a fala de um desses homens criadores, Paul Klee. No ensaio intitulado Confissão Criadora, de 1920, ele declara: a arte não reproduz o visível, mas torna visível. Este tornar visível é o que os gregos chamavam de fantasia, deixar vir à luz. Isso que vem à luz, em grego, chama-se fenômeno. Recordando-nos do dito mencionado de Heráclito, podemos dizer que a realidade do real, a realidade verdadeira, é fantasia de Aion, da criança Aion que joga o jogo da vida, da força da vida. O fenômeno, o que vem à luz, mostra-se como imaginação originária. O verdadeiro é, nesse sentido, fantasia. A imaginação originária na formação interior da physis, da essência criadora do ser, da vida. Platão chamou de eidos, ou ideia, aquilo que surge desta fantasia de Aion. Kant se referiu a uma imaginação que não é uma imaginação empírica, reprodutiva, mas uma imaginação transcendental, criativa. Essa imaginação, que dizia Kant, está no centro e no meio entre a sensibilidade e a razão. É a imaginação a raiz da sensibilidade e da razão. É ela que une ambos os opostos. Este centro e essa raiz da imaginação, Mestre Eckhart, a meu ver, chama de fundo da alma. Tantas vezes nos sermões de Eckhart ele fala desse fundo da alma. Há uma força no fundo da alma, algo extraordinário, misterioso. Estranhamente, às vezes ele chama de intelecto, mas intelecto aqui não é a razão, é outra coisa. Em Sobre a Arte Moderna, estou chegando ao fim, tá? Em Sobre a Arte Moderna, Paul Klee recorre à imagem da árvore para falar da arte. Ele diz: o lugar do poeta não é na raiz da arte, o lugar do poeta é no tronco. As obras são a copa da árvore, o artista é o tronco da árvore, da arte. A raiz não é o homem, é a própria vida no seu mistério de criação. E Paul Klee diz que o artista é um filósofo, no sentido de que o artista deixa de olhar o mundo como uma realidade constituída e retorna do modelo ao arquétipo. O que é o arquétipo aqui? São as formas originárias da força criativa da vida. O artista é aquele que aprende a tornar visível a realidade
não reproduzindo o que já é visível, mas tornando visível aquilo que surge da força originária da vida, do arquétipo. Jung, considerando o espírito da arte desde o ponto de vista de sua psicologia, percebeu também ele que o processo criativo é uma essência plantada na alma humana. Minha colega artista Iracema Barbosa escreveu: não sou eu quem determina se o trabalho está ou não pronto, mas sim o próprio trabalho, mesmo que ele guarde algum aspecto de inacabado. A prática do ateliê acontece à revelia dos projetos, desejos ou imaginação. Não há mais eu quero isto ou eu quero aquilo. A prática segue o seu fluxo próprio, é o que me conduz, e não o inverso. Terminando, gostaria de contar rapidamente uma breve historinha chinesa. A história é de um grande artesão, um grande artífice, ao qual foi encomendada por um rei uma armação de sinos esculpida na madeira. Então pediram a ele que fizesse aquela obra, e depois de algum tempo ele apresentou a obra e todo mundo ficou muito admirado. Disseram: essa obra não parece obra de mortal, parece que foi um espírito que fez essa obra. Qual é o segredo da tua criação? Qual é a técnica que você usa? Ele diz: não uso técnica nenhuma. Diz: como assim? O que você faz para que a obra surja dessa maneira? Ele diz: eu jejuo. Como assim? Jejum? Estou falando do jejum do coração. Explica melhor o que é o jejum do coração. Ele diz: assim que a obra foi encomendada, eu me retirei do tumulto da corte, esqueci-me do rei e do seu pedido, esqueci-me da corte, esqueci-me do elogio que receberia se a obra saísse boa, esqueci-me das críticas que receberia se a obra saísse ruim, esqueci-me de tudo. Por fim, esqueci-me de mim mesmo. E depois que esqueci de mim mesmo, apareceu para mim a forma dessa armação. Então foi muito fácil. Eu fui até a floresta, encontrei uma árvore que perfeitamente poderia se dispor a receber essa forma, e dei a ela essa forma. Está aqui a obra que vocês dizem que não é de um mortal, é uma obra do Espírito. É isso. Obrigado.